Glória a Deus. Alguém, a Janaína me mandou uma pergunta hoje lá pelo WhatsApp sobre salvação. Você quer fazer, irmão? Pode fazer, não tem problema não. Vamos pegar uns 5 minutinhos, deixa eu ver se essa pergunta eu consigo responder. Não, é porque igual eu te falei, Você viu uma pregação? Fala mais alto, eu quero escutar. Eu estava ouvindo uma pregação hoje pela manhã e aí não bateu o que ele disse a respeito do que nós estudamos a respeito da redenção de Cristo. Nós aprendemos aqui que o plano da redenção já existia antes da fundação do mundo, né? E o pregador, no caso de hoje, eu entendi que ele falou que ao longo dos anos, depois que Adão caiu, né, no pecado, o homem caiu no pecado, o homem foi tentando reaproximar de Deus. E Deus foi se agradando disso, né, dessa tentativa do homem, mesmo através de religiões. Aí ele citou, né, o judaísmo, o sincretismo, o islamismo, como sendo uma forma do homem aproximar de Deus, mas através de uma religião, né, de maneira errada. Então, Deus resolveu então criar o plano da redenção, né, e enviar Jesus como sendo o Senhor e Salvador. E aí seria um plano para atingir a todas as nações, não apenas povos separados. Ele citou os judeus como judaísmo, né? Lá o islamismo, que todos acham que Jesus veio, aliás, Deus queria salvar exclusivamente o seu povo, judeus, né? Um povo separado, na verdade. E Jesus veio para quebrar esses paradigmas e salvar a todos, né? Independente de credo, independente de religiosidade. Mas é isso, ele disse, então isso contradisse o que nós estudamos aqui, né? E o que você pensa do que você ouviu lá? Achei interessante, meio que concordei com ele. Muito bem. E vocês, o que vocês acham? Da maneira que foi pregado, assim, eu achei que... E o que vocês acham? O que vocês me dizem? Eu acho que ele não está totalmente certo, não. Por que você acha que não? Porque se você for parar para ver até mesmo como a Bíblia coloca isso, vamos pegar o caso de Gênesis, quando Deus está criando o mundo. O Deus ele cria uma parte sozinha, depois ele fala assim, façamos. Ele já existia, não, sabia. sim, mas ele já Deus nunca foi falho em prever alguma coisa. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Concordo com você. Tudo que ia acontecer, mesmo nessa questão do que o homem ia cair, Deus colocou a árvore lá, não foi à toa. Eu creio assim. Deus não, porque Deus podia simplesmente falar só, essa árvore aqui vai ser prejudicial para ele. Vou tirar. Ele podia ter feito isso. Só que ele queria fazer o quê? Testar a obediência da criatura dele. Tanto é que, ao meu ver, as únicas criaturas que obedecem a Deus até hoje são os animais. Que ainda são seres irracionais, não têm o mesmo raciocínio que a gente tem, mas eles ainda vivem como a época do Jardim do Éden. Você vê, por exemplo, eu posso pegar um exemplo perfeito para você, um cachorro. Você pode espancar um cachorro. Se você chegar para um cachorro no outro dia, ele vai estar abanando um rabo para você e vai estar com alegria de você chegar em casa todos os dias. Isso é um amor que eu, sinceramente, eu não acho que seja daqui. Alguém mais tem... Você quer falar, Cássia? O que você me passou aqui, nós aprendemos aqui, assim, eu já tinha uma noção das pregações, né, que a gente vê, estuda, mas também que a gente lê, eu também vi uma pregação e eu fiquei, não tem não. Eu segui no que eu estou aprendendo, o que a Bíblia está me passando, entendeu? Então, não é a mesma coisa de antes, não, né? Tudo diz que o homem ter caído, aí ter vindo, aí Jesus veio para salvar, isso aí, como você diz, não era o coração de Deus tinha, né? O propósito dele. Isso aí foi um plano que ele teve que
sabia que tinha pecado. Então, sozinho, Deus viu que sozinho o homem não ia conseguir. Em nenhum momento o homem conseguiu se aproximar de Deus, pelo menos o que eu vejo. Nas pregações e vídeos que eu vejo, que eles compartilham, até mesmo a própria Bíblia fala, que o homem não conseguiu, tanto que foi falho, teve dilúvio, teve muitas provações de Deus, que o homem não conseguiu sozinho. Então, perante tudo isso, Deus não viu outra solução de não mandar o filho dele a passar por tudo o que passou para nos provar, entendeu? Que sozinho a gente não ia conseguir. Eu vejo isso, né? Em outras pregações, a gente olha isso aí, a gente vai ver um monte, que vai ter um monte de contradição, que vai nos contradizer do que a gente está estudando, do que a gente está lendo. Eu acho, né? Por isso que eu prefiro. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu entendo. Deixa a Nath, que ela já está dentro de trás querendo falar. Fala, Nath. Eu entendo, assim, que Deus fez o homem, né, a sua imagem e semelhança, para viver em obediência, que para nós adorarmos, ter intimidade, ter um excelente relacionamento com Deus, né? Só que a partir do momento que, mas só que eu, no meu entendimento, como Deus sabe de todas as coisas, de tudo que está por vir ainda, eu acredito que Deus sabia que o homem ia cair. E como Ele nos deu livre-arbítrio ao homem, Ele deixou a árvore da vida, né? Vamos falar maçã, né? Todo mundo conhece como maçã. A fruta desejável. A fruta desejável, como proibida, que não podia comer. Então, mas Deus sabia que o homem, eu acredito que Deus sabia que o homem ia cair e Deus já tinha um plano de redenção, sim, para a vida do homem, né? Para a nossa salvação. Porque se Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E quando Ele fez o homem, eu acho que Ele viu que por Ele ter dado o livre-arbítrio ao homem, para ele poder ir e vir, né, sem ser obrigado àquilo, eu acho que Deus viu que o homem, a carne era fraca. Mesmo a gente sendo imagem e semelhança de Deus. Mesmo ali, o que eu entendo que Adão e Eva, eles eram puros, inocentes, né? Mas, inocentes assim, não conheciam o pecado, né? Inocentes, eles não conheciam o pecado. Mas ali a carne falou mais alto, né? Que foi lá e errou, e comeu do fruto proibido. Eu acho que Deus já tinha, porque Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Sim. Tanto que Ele usou profetas para falar o que a gente ia viver na atualidade, o que ia acontecer, né? Gabi, pode falar. Ela comentou aqui que o pastor ele fala que através da busca do ser humano por algo que fosse, como se diz, reconciliar, aproximar ele de Deus, eu acho que isso é uma coisa que, assim, eu, no meu ponto de vista, não concordo, porque senão seria como se fosse, eles merecem uma chance. Não, a gente não é merecedor de nada. Se fosse assim, se Deus fosse olhar a vontade do ser humano em buscar ele não daria chance nem hoje pra gente, sabe? Então, assim, se a gente fosse olhar esse ponto de vista, nós, querendo ou não, nós nos vangloriaríamos, né? Como se fosse tipo assim, Deus me deu uma chance porque eu insisti em buscar algo do tipo. Então, um plano que já era traçado, né? Então, eu não concordo que seja porque o ser humano procurou estar próximo dele, porque senão seria, assim, não teria sentido, né? O sentido real. Muito bem. Então vamos lá. E, voltando agora ao caso lá desse pastor, Janaína, dessa pregação, eu quero que você abra comigo aí rapidamente Efésios capítulo 1, o verso 4. Porque o que acontece, Janaína, inclusive nós falamos bastante disso aqui, é que este é um dos erros mais assim, infantis com relação ao plano de salvação de Deus. Infelizmente eu tenho que dizer que esse moço aí que fez essa pregação, ele praticamente pregou uma heresia. Por que, já que ele fez isso? Você vai entender. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4, fala assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. O plano da salvação
como muitos gostam às vezes de ensinar, Janaína e irmãos aqui presentes, não é um plano B de Deus, porque Deus fez um plano inicial e deu errado, agora eu preciso de aplicar um plano B para poder redimir o homem. Nós falamos sobre isso aqui. Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. E lá em Romanos capítulo 3, a palavra fala o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o fundamento da depravação total do homem. O que é a depravação total do homem? O homem se tornou inimigo de Deus. Ele falou isso também. O homem se tornou inimigo de Deus. E quando o homem se torna inimigo de Deus, o homem ele não está se buscando Deus verdadeiro através das religiões. Através das religiões, o homem está buscando um Deus para si, que atenda aos seus interesses. Sim, ele disse isso aí. E então, quando a gente olha o plano da salvação estabelecido por Deus antes da fundação do mundo para resgatar o homem, é porque Deus sabia que no propósito eterno dele, haveria um momento em que o homem iria se desviar do propósito eterno de Deus. Deus já sabia, Deus não foi pego de surpresa, que a cruz de Cristo ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo já existia. A cruz de Cristo não é aquele momento histórico onde que nós temos uma data que foi marcada, que a gente conta antes e depois de Cristo na história do homem. Isso é um fato histórico, mas a cruz de Cristo, a redenção no Senhor, ela existe antes da fundação do mundo. Ela não foi um plano B de Deus, porque essa pregação ela apresenta a redenção como o seguinte: olha, Deus viu que deu errado, então deixa eu arrumar um jeito aqui de mandar Jesus para ir lá e fazer o resgate do homem. Então, por que eu falo que é uma heresia o que ele pregou? Porque ele induz as pessoas a acharem que há mérito na nossa redenção. E na nossa redenção não há qualquer mérito humano. O homem ele não quer buscar a Deus. O homem ímpio, o homem caído, a Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos delitos e transgressões. Morto não busca a Deus. O homem caído, ele precisa ouvir a pregação do Evangelho, ele precisa ouvir a palavra de Deus, ele precisa ouvir a mensagem da cruz, para que ele seja ressuscitado da sua morte em pecado, e não a morte física, mas uma morte em pecados, porque o homem que não conhece a Deus, ele não quer buscar a Deus. Ele não está buscando a Deus. Ele está buscando qualquer outra coisa menos Deus. Mesmo quando o homem estabelece religiões. Tanto que quando você vê todas as religiões, inclusive o cristianismo, o judaísmo, que às vezes a gente, no caso do cristianismo que a gente se enquadra, mesmo o cristianismo, você vai ver que religiosamente falando, ele busca interesses e um Deus que responde aos anseios do homem. E não um homem que responde ao propósito chamado de Deus. Inclusive, quando o texto que vocês fizeram um resumo sobre Jesus ser o Senhor, você vê, por exemplo, tem como isso todo mundo sabe, todo mundo já ouviu, a igreja da Paz e Vida. Eu gosto muito do Palharim, gosto da pregação dele, mas tem muitas coisas que são ensinadas erradas. E a gente tem que olhar para o que a Bíblia diz. A pregação dele é: aceita Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. A Bíblia ensina que Jesus é o nosso Senhor e por causa disso Ele é o nosso Salvador. Quando eu olho para Jesus como Salvador e eu recebo como meu Salvador, eu estou buscando os benefícios da cruz e não o senhorio de Cristo. Então essa pregação, por isso que nós temos que ser leitores cuidadosos da palavra, por isso que nós temos que ser assíduos estudantes da palavra de Deus. Por quê? Porque este ensino desta pregação, ele é um ensino herético. Porque ele contraria fundamentos bíblicos. Ele coloca, por exemplo, Deus como alguém que, coitadinho do homem, ele está me buscando, ele está tentando achar um jeito de me buscar, então deixa eu dar uma chance. Não é isso que aconteceu. O que a gente vê ao longo das Escrituras é algo completamente diferente. É a manifestação de um amor tão profundo de Deus pelo homem, criado à sua imagem e semelhança, que faz com que Deus faça tudo para o nosso resgate. E a Bíblia, ela tem, no estudo da Bíblia, tem o que a gente chama de tipologias. O que é tipologia? É quando você pega os evangelhos, tudo que acontece no evangelho a partir de Cristo, e você vai vendo os tipos bíblicos que tem no Velho Testamento.
Por exemplo, quando a gente olha para Adão, Adão foi através dele que o pecado entrou. Através de Jesus, a redenção entrou. Aí você tem tipologias. José. José é um tipo de Cristo. E Faraó é um tipo de Satanás. O Egito é um tipo de mundo. E a saída do Egito é a nossa saída do mundo. E Canaã é a tipificação da vida do crente aqui na terra, não no céu. Então essas tipologias, porque elas nos apresentam que desde sempre Deus estava apontando a redenção do homem. Quando nós vamos lá em Gênesis, quando o homem caiu, qual que foi o princípio que Deus usou para que o pecado do homem fosse coberto? O que Deus fez? Isso. Deus foi lá e cobriu o homem com pele de animais. Para que houvesse cobertura do homem com pele de animais, o que Deus fez? Fez um sacrifício de sangue. E ali Deus estabeleceu que haveria um filho, um homem nascido de mulher, que iria vencer Satanás. E através dele haveria a redenção do homem. Então você vai vendo que no Velho Testamento já dá para a gente indicações claras de que havia um processo de redenção preparado por Deus para o homem. Não é o homem que encontra Deus na sua busca constante. É Deus que vai ao encontro do homem e se revela ao homem. Então é Deus se revelando a nós. E as duas principais revelações de Deus que existem são a revelação natural de Deus e a revelação especial de Deus. Qual que é a revelação natural de Deus? Tudo que foi criado, a Bíblia fala assim que a terra está cheia da glória de Deus. Então todas as coisas que foram criadas, elas revelam que existe um Criador. Quando você vai lá em Romanos, capítulo 1, a partir do 17, fala que as pessoas só se tornam indesculpáveis, porque viram que tudo foi criado e que havia alguém que criou e não deram glória ao Criador, mas deram glória à criatura. E qual que é a revelação especial de Deus? A revelação especial de Deus é isso aqui, ó, a palavra. Na revelação natural, você não é chamado à redenção. Você vê uma cachoeira linda, você vê os animais maravilhosos, você vê estruturas naturais que Deus fez, o céu, estrelas, é tudo maravilhoso, tudo isso encanta aos nossos olhos, mas nada disso aponta para a redenção. Nada disso aponta para a redenção. Tudo isso aponta para que há um Deus que criou todas aquelas coisas. Agora, a revelação especial de Deus é através da palavra. E a palavra, ela aponta, o centro da palavra é a nossa redenção. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o centro dela é Jesus. Jesus é a palavra. Então, para onde que a palavra de Deus nos leva? Ela nos leva para a redenção. Tudo que você lê aqui na Bíblia, ela leva o homem para a redenção. Ela nos apresenta os planos futuros de Deus. Então, por que a Bíblia escrita é uma revelação especial de Deus? Não vou nem dizer da Bíblia escrita, vou dizer a palavra de Deus. Né? Não simplesmente a revelação natural de Deus, mas a palavra. Por que a palavra é a revelação especial de Deus? Primeiro, quem é a palavra? Jesus é a palavra. Segundo, a palavra, ela vem até nós para produzir em nós o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, ela produz em você duas coisas. A primeira delas, ela te abre a compreensão de que você está pecando, que há um pecado. E depois ela te dá uma outra compreensão de que existe uma redenção. Então, quando eu penso no propósito, no plano de salvação que Deus tem para mim, como um alvo da busca do homem, porque se o homem não foi revelado por Deus que ele é pecador, ele não vai buscar. Quantas vezes a gente prega para uma pessoa e fala assim, você precisa arrepender dos seus pecados? Eu falo, não tem pecado. Não roubo, não fumo, não trago a mulher. Não é assim? Já teve experiência? Porque a pessoa, se ela não for tocada pelo Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não vier nela, ela não acha que tem pecado. A gente só tem consciência do pecado por causa do Espírito de Deus. Então, quando a gente ouve, e foi muito bom você ter trazido essa experiência, porque a gente tem muito ensino errado sendo colocado no púlpito das igrejas. E a gente não pode aceitar para nós isso como verdade.
a gente tem que filtrar. Se não passar pelas Escrituras, se não passar por Jesus, então vai dar problema. Então, Janaína, eu achei muito rica essa experiência, por isso que eu quis gastar esse tempo aqui com o que você trouxe, porque isso serve para a gente poder entender que os nossos púlpitos precisam ser consertados. Os altares precisam ser consertados. Se tem o povo que desviou da presença de Deus, logo ele perdeu. Ou então ele nunca teve. Pesquisa. Eu acho interessante. E aí? Põe o que você acha? a tarefa de casa. Uai, menino. Você acha que ele nunca teve ou você acha que perdeu? Agora eu fiz uma pergunta que eu bem fiquei encabulada. Isso é a sua resposta, ajuda a resolver um pouco desse problema. Não resolve todo, mas ajuda a resolver um pouco. Só para você desenvolver mais seu raciocínio. Até que ponto a sua salvação depende de você? Nenhum. O que você pode fazer para que você seja salvo? Olha, primeiramente eu acho que é confessar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Mas por que você confessa Cristo como Senhor? Porque eu creio. Você creu por quê? Porque Jesus morreu na cruz no meu lugar. Ele é o caminho, a verdade, essas coisas. De acordo com a Bíblia, você só crê porque o Espírito Santo veio sobre você e te deu essa convicção. Então é uma obra de Deus. Na teologia chamam isso da economia da salvação. Na economia da salvação, as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, concorrem no sentido de um apoiando o outro e exercendo um trabalho em conjunto para que nós sejamos salvos. Rapidamente é assim. A Bíblia fala que Jesus fala assim: todos aqueles a quem o Pai me der. Então Deus leva o homem até Jesus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus realiza a obra da salvação na cruz e nos apresenta o Espírito Santo. Né? Quem é que nos batiza com o Espírito Santo? Jesus. João Batista fala: haverá um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então olha só, o Pai traz a gente até Jesus. O Espírito Santo nos convence do pecado. Jesus nos apresenta a redenção. E aí depois Jesus nos apresenta o Espírito Santo. Por quê? Ele fala assim: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aí Jesus vai, o Espírito Santo vem. E tudo que o Espírito Santo faz é nos apontar para Jesus. Então, a economia da salvação, ela caminha nessa direção. Pai, Filho e Espírito Santo concorrendo ali junto, para que a obra da redenção aconteça na nossa vida. É lindo, né? É muito bonito isso, né? Eu glorifico a Deus. Aí, por que eu falo? Porque a nossa dependência, se a nossa salvação, irmão, depender da gente, nós estamos perdidos. Jair, mas aqui, agora você me encabulou, espera só um pouquinho. Desencabula. Aqui, ó, mas presta atenção. Eu posso ser cheia do Espírito Santo. Pode. Deus me levou até Jesus, certo? Levou. E Jesus me enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo me leva em direção a Jesus. Isso. Fato. Sim. Só que lá na frente, eu não, na outra, né? Isso. Sim. Jamais eu vou ficar firme. Vai, e mesmo ela ser cheia da unção, cheia do Espírito Santo de Deus, lá na frente a pessoa, o ser humano, conhece um pecado assim que a carne é mais fraca e ela desbandeia para aquele lado. Aí você me diga, se um dia o Espírito Santo foi cheia, aquela pessoa foi cheia do Espírito Santo, estava buscando, estava seguindo no caminho de Jesus, mas lá na frente o pecado levou ela a estabacar lá embaixo. Uai, ela perdeu. Ela pode vir a ganhar de novo, a reconciliar e ganhar de novo esse carro. Mas que ali por algum momento perdeu. E se a pessoa morre antes de se reconciliar, aí se perdeu, não? Não. Já. Vamos lá. Mas a gente precisa de esperar a aula para a gente falar sobre isso. Hoje nós abre aí o seu postinho na página 41. Vão pesquisando. Não, gente, não se preocupe. Tudo que a gente vai falar aqui hoje vai trazer uma luz sobre isso. É bom, porque, igual eu falei com vocês, gente, não existe um
conteúdo isolado no que a gente estuda a respeito do Senhor. É tudo acumulativo, está tudo junto. Está tudo junto. Jai, uma vez uma pessoa falou comigo, tudo que aconteceu com Jesus aqui, nesse momento, aconteceu no céu. Ah, eu ouvi também. Verdade? É o que a Bíblia... Você falou esse... É porque, às vezes, é porque assim, a gente começa a enxergar as coisas dentro das nossas categorias de compreensão. O que significa isso? A gente começa a imaginar que lá no céu teve o pessoal colocou Jesus para carregar a cruz. Lá, não. É porque o que fala é o seguinte, que a cruz de Cristo, ela existe antes da fundação do mundo e ela está no plano da eternidade. Por que ela está no plano da eternidade? Vamos pensar no que a gente estudou aqui, ó. Onde que está o propósito eterno de Deus? Ele foi estabelecido onde? Lá na eternidade. Onde que foi estabelecido a redenção e a salvação do homem? No plano eterno. E quando ela faz isso, olha só como que Deus é maravilhoso. Quando Deus coloca a cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo como algo que aconteceu na eternidade, ou seja, é algo que está atemporal. A cruz de Cristo ela não está restrita ao tempo histórico da morte e crucificação de Jesus. Por que isso? Porque senão a gente poderia pensar, por exemplo, que aqueles que lá em Hebreus fala que são os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, nós poderíamos dizer que eles não foram salvos. Por quê? Porque ali, lá fala que eles morreram sem ver, mas morreram crendo. E se eles morreram crendo, a Bíblia fala que aquele que crê é que será salvo. Não por obras, mas pela fé, para que ninguém se glorie. É um ato da graça e da bondade de Deus. Então a cruz de Cristo ela está no lugar eterno, por quê? Porque ela não há restrição temporal que nós temos para exercer o seu papel de redenção. Por isso que Davi declara e profetiza a respeito de Jesus, por isso que Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive. Todos esses que você vai pegar lá em Hebreus 11, da galeria dos heróis da fé, lá fala que todos eles morreram crendo que o Redentor viria. Então a cruz de Cristo, você vê como é que vai fechando a compreensão das coisas, né? Como que a Bíblia ela vai se confirmando, uma harmonia muito grande entre os textos bíblicos, entre o ensino da Bíblia. Você vai ver que a cruz de Cristo, ela aconteceu no plano eterno, ou seja, o sacrifício de Cristo, a redenção do homem preparada na eternidade, antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ela alcança todo mundo. Todo aquele que... Então, deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Então, a elaboração da redenção foi feita na eternidade, mas, de fato, concreto aqui na Terra. Vamos lá, falar em concretização. O que é mais real? O que é espiritual ou o que é natural? As duas coisas são reais. Sim. Mas o que acontece? Quando ela acontece, antes da fundação do mundo, ela já era um fato. O que acontece? O Jesus histórico, ele acontece para o testemunho do homem, da nossa existência. Porque nós não estamos no plano da eternidade. Nós não estamos na eternidade. Nós estamos no tempo natural do homem. Então, o que acontece? Em algum momento do tempo natural da nossa existência, Jesus veio, e lá em Gálatas fala que na plenitude dos tempos, vale até a pena ler esse texto aqui, ó. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, a partir do 3, para a gente não gastar muito tempo aqui, depois vocês podem ler o contexto. Gálatas capítulo 4, verso 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Verso 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai.
assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Lembra quando Jesus chega para os judeus lá, para os escribas, fala assim que eles eram escravos dos próprios pecados deles. Mas nós nunca fomos escravos, né? Aí Jesus fala, vocês são escravos dos seus pecados, ou seja, na plenitude dos tempos do homem, Deus enviou Jesus. Então é um momento histórico de Deus enviar Jesus. Quando que foi isso? Na plenitude dos tempos. Quando que foi a plenitude dos tempos? Segundo a Bíblia, quando Jesus histórico veio no nosso meio. Trazer para nós a revelação de tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito dele e a revelação das Escrituras. Quando nós falamos aqui na última aula sobre a obra de Cristo, lembra do nosso estudo sobre a vida e a obra de Cristo? A obra do Senhor na nossa redenção, de vir e se fazer homem no nosso meio. Por isso que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não podia exercer aqui a sua completa divindade, porque senão não ia valer o sacrifício.